Você já acordou com aquela sensação de que o mundo inteiro estava conspirando contra você? O trânsito, o chefe, a conta que chegou errada, o colega que te ignorou, o café que entornou na sua camisa branca, tudo no mesmo dia. Eu também já passei por isso. E por muito tempo, eu deixava essas coisas pequenas destruírem horas inteiras da minha vida. Às vezes, dias inteiros. Mas existe uma filosofia com mais de 2000 anos que foi criada exatamente para isso. Não para te dizer que a vida vai ser fácil. Não para prometer que você vai ficar feliz o tempo todo. Mas para te ensinar uma coisa muito mais valiosa. Como ser inabalável, mesmo quando tudo está desmoronando ao seu redor. Essa filosofia se chama estoicismo. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar o que ela é de verdade, sem academicismo, sem papo complicado e, mais do que isso, como você pode aplicar cada conceito ainda hoje na sua vida real. Fica comigo até o final, porque a última dica é a que mais me transformou. Antes de qualquer coisa, preciso desfazer um mal-entendido enorme. Quando as pessoas ouvem a palavra estoicismo, elas imaginam aquela pessoa fria, que nunca ri, que não sente nada, que engole tudo em silêncio. Isso não é estoicismo. Isso é repressão emocional com nome bonito. O estoicismo surgiu na Grécia Antiga, mas floresceu em Roma. E seus maiores nomes são 3. Marco Aurélio, que foi imperador de Roma e escrevia diários filosóficos para si mesmo. Esses textos viraram o livro Meditações, que você pode ler hoje e sentir que foi escrito ontem. Sêneca, um escritor e conselheiro que enfrentou exílio, acumulou riqueza absurda, perdeu quase tudo e condenou sua própria execução com uma serenidade que desconcertava quem estava ao redor. E Epiteto, que foi escravo, literalmente escravo, e se tornou um dos filósofos mais influentes da história. O que todos eles tinham em comum? Uma ideia central, simples e devastadoramente poderosa. Você não controla o que acontece com você, mas você controla absolutamente como você responde ao que acontece. Essa é a fundação de tudo. Guarda bem essa frase. Vamos falar da primeira coisa prática e provavelmente a mais libertadora de todas. Os estoicos dividiam todas as coisas do mundo em 2 categorias. O que está no nosso controle e o que não está. No nosso controle estão nossos pensamentos, nossas escolhas, nossos valores, nossas reações, o esforço que colocamos em algo. Fora do nosso controle estão a opinião das outras pessoas, o resultado final das nossas ações, o clima, o passado, a sorte, a economia, o comportamento dos outros. A maioria do nosso sofrimento vem de uma confusão simples. A gente gasta energia tentando controlar o que nunca vai estar nas nossas mãos e negligencia o único lugar onde tem poder de verdade, que é o próprio interior. Como mudar isso? Quando você sentir aquela angústia chegando, pare e pergunte em silêncio: isso está no meu controle? Se a resposta for não, e frequentemente vai ser, respire fundo e solte. Se a resposta for sim, haja. Sem drama, sem lamentação, haja. Parece simples na teoria. Na prática, é um treino diário. Mas cada vez que você faz isso, você recupera um pedaço da sua paz, que estava desperdiçado lá fora, em coisas que nunca foram suas. Os estoicos tinham um conceito que eu considero um dos mais belos da filosofia ocidental. O amor fati. Em latim, significa amor ao destino. Não tolerância ao destino. Não resignação. Amor. Marco Aurélio escreveu que não devemos apenas aceitar o que acontece, mas abraçar ativamente, como se tivéssemos escolhido aquilo, como se cada obstáculo fosse exatamente o que precisávamos encontrar. E aqui está a provocação. E se fosse verdade? E se aquela demissão que você não esperava fosse o empurrão que você jamais daria a si mesmo? E se aquele relacionamento que terminou fosse o que te livrou de uma versão menor de você? Não estou romantizando a dor. Estou dizendo que a narrativa que você constrói sobre o que acontece contigo é mais poderosa do que o próprio acontecimento.
Da próxima vez que algo der errado, antes de reagir, dê uma pausa. Pode ser uma hora, pode ser um dia. E depois pergunte: o que essa situação está me ensinando? De que forma isso pode me fortalecer? Não é negar a dor, é recusar que ela seja a última palavra. Essa próxima parte assusta no começo, mas ouve até o final. Os estoicos praticavam algo chamado memento mori, que em latim significa lembra-te de que vais morrer. Eles pensavam na morte conscientemente, regularmente, não por morbidez, mas por clareza. Seneca escreveu que as pessoas se comportam como se fossem viver para sempre e desperdiçam exatamente o tempo que deveriam proteger como o bem mais precioso que têm. Quando você se lembra de que tem um prazo e não sabe qual é, as prioridades ficam brutalmente nítidas. Você para de perder 2 horas discutindo com desconhecidos na internet. Você para de adiar a conversa que você precisa ter com alguém que ama. Você para de viver uma vida que não é sua para agradar quem nem vai ao seu enterro. Uma vez por semana, escreva uma linha respondendo a esta pergunta: se eu soubesse que tenho 6 meses, eu ainda estaria fazendo o que estou fazendo? Não precisa de uma resposta dramática. Mas a pergunta, honestamente feita, te diz tudo o que você precisa saber. Aqui está outra prática estoica que vai contra tudo que você provavelmente aprendeu sobre pensamento positivo. Os estoicos praticavam o que chamamos hoje de visualização negativa. A ideia é imaginar de tempos em tempos que você perdeu o que mais valoriza: seu trabalho, sua saúde, um relacionamento, uma pessoa que você ama. Não para se deprimir, mas para despertar a gratidão que você tem deixado dormir. Nós somos máquinas de adaptação. O carro novo que te emocionou em maio é só um carro em setembro. O apartamento que você quis tanto já virou apenas onde você dorme. A gente se acostuma com tudo e, com isso, para de valorizar o que tem. A visualização negativa interrompe esse ciclo. Quando você imagina acordar e aquela pessoa não estar mais lá, algo muda no café da manhã, no olhar, no que você escolhe dizer e no que você para de deixar para depois. Por 30 segundos hoje, imagine que perdeu algo que você tem certeza que vai estar lá amanhã. Sinta a ausência. E depois abra os olhos e veja o que mudou no jeito como você vai tratar esse presente. A última dica é a que mais me transformou e também a mais simples de todas. Marco Aurélio era o homem mais poderoso do mundo romano. Ele tinha exércitos, tesouros, poder sobre a vida e a morte de milhões de pessoas. E todas as noites ele escrevia num diário particular para si mesmo, refletindo sobre o dia. Onde falhou? Onde poderia ter sido melhor? Como foi como ser humano naquele dia? Você não precisa ser imperador para fazer isso. Você precisa de 5 minutos e de honestidade consigo mesmo. Antes de dormir, escreva 3 coisas. O que aconteceu de bom hoje que você quase não percebeu? Em que momento você perdeu o controle da situação ou de si mesmo? E o que você vai fazer diferente amanhã? Não é sobre perfeição, é sobre atenção. Porque uma vida examinada é a única que vale a pena ser vivida. O estoicismo não é uma filosofia de pessoas frias. É uma filosofia de pessoas que decidiram parar de ser sacudidas pelo mundo e começar a viver de dentro para fora. Você não vai dominar isso em um dia. Mas se você levar só uma coisa desse vídeo, que seja essa: a vida nunca vai ser totalmente controlável. Mas a sua resposta a ela sempre será: se esse vídeo fez sentido para você, se te fez pensar mesmo que por um segundo, considera se inscrever no canal. Toda semana tem conteúdo como esse, sobre filosofia, comportamento e as ideias que realmente mudam o jeito como a gente vive. O botão tá ali, é rapidinho. E até o próximo vídeo.